Olá, que a bendita graça de nosso Senhor Jesus seja abundante em seu coração, no coração de sua família. Nós temos falado a respeito dos meios de graça. Deus é rico, é bondoso, comunica graça às nossas vidas. Mas é necessário nós entendermos que existem meios estabelecidos pelo Senhor para que a graça dele seja concedida e seja comunicada a nós. Nós já vimos que a oração é um precioso meio de graça, através do qual Deus nos alimenta e nos fortalece. Nós já vimos também que as Escrituras Sagradas, a Palavra de Deus, é precioso meio de graça, através do qual Deus nos alimenta, nos ensina e nos fortalece. Hoje nós veremos um pouco a respeito dos sacramentos. Os sacramentos também foram estabelecidos pelo Senhor como meios para comunicar à nossa vida o fortalecimento espiritual. Certamente você já passou pela experiência, ou pelo menos já ouviu pessoas relatarem palavras semelhantes a estas. Tenho estado desestimulado da minha vida cristã. Tenho andado desanimado na fé. Ou pessoas que dizem, quando vou à igreja, não sinto nada. Existem duas respostas, existem dois diagnósticos para situações assim. Primeiro diagnóstico. Possivelmente, tais pessoas estão vivendo situação de pecado. Algum pecado não confessado, não abandonado, porque não há como nós vivermos na presença de Deus, em comunhão com o Senhor, unidos ao Senhor e ao mesmo tempo desanimados, desestimulados e sem vivenciarmos a alegria do Senhor. Uma outra possibilidade, tais pessoas não estão fazendo uso devido dos meios de graça. Aqueles meios que o Senhor estabeleceu para que nós sejamos alimentados e fortalecidos na fé. Naturalmente, tais pessoas vão experimentar a fraqueza espiritual. Vão se sentir desanimadas, desestimuladas, frias na fé. A confissão, o abandono dos pecados e o correto uso dos meios de graça nos fortalecem espiritualmente. Trazem alegria espiritual, fervor. O ânimo é redobrado, porque nós desfrutamos do favor de Deus atuando em nossos corações. Evangelho de Mateus, capítulo 26, verso 26 a 30. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, partiu e o deu aos discípulos, dizendo, tomai e comei, isto é meu corpo. A seguir tomou um cálice, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo, bebei dele todos. Porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. E digo-vos que desta hora em diante, não beberei deste fruto da videira até aquele dia em que o hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Existem dois sacramentos. Sacramentos que foram instituídos pelo Senhor Jesus e sacramentos que simbolizam e representam a nossa união com o Senhor. Quais são estes sacramentos bíblicos? O batismo e a Santa Ceia. Ambos foram instituídos pelo Senhor Jesus e ambos representam a nossa união com o Senhor mediante a fé. Os sacramentos são meios de graça. Através da participação nos sacramentos, nós somos alimentados e somos fortalecidos na nossa fé. Isto porque os sacramentos reafirmam a nossa fé no Senhor. Os sacramentos são sinais visíveis, ou seja, o batismo, quando se
faz uso da água em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, é um sinal visível, publicado diante da congregação, publicado diante da igreja. Da mesma forma, a ceia também é um sacramento visível, ou é um sinal visível. Nós fazemos uso, conforme a instituição do Senhor Jesus, do pão, do suco de uva, representando o corpo e o sangue do Senhor. São sinais visíveis, mas, ao mesmo tempo, sinais visíveis de uma graça invisível. Estes sinais visíveis apontam para a graça invisível, aquela graça de Deus que atuou em nossos corações, nos perdoando, nos salvando, nos unindo ao Senhor. O batismo aponta para a graça restauradora, purificadora, que já atuou em nossos corações pelo poder do Espírito Santo. A Santa Ceia aponta para esta graça invisível operada pelo Senhor em nossos corações, nos redimindo dos nossos pecados, graças à morte e ressurreição do Senhor Jesus. Então, cada vez que nós participamos dos sacramentos, nós estamos reafirmando a nossa fé, reafirmando a nossa participação nesta graça invisível, e isso nos fortalece, nos alimenta, porque as nossas convicções são fortalecidas, a nossa lembrança é alimentada. Além de reafirmarmos a fé, os sacramentos é a oportunidade que nós reafirmamos também a nossa esperança. A esperança, que é uma segurança, uma convicção, de que nós participaremos da glória com o Senhor, que nós caminhamos neste mundo unidos ao Senhor e desfrutaremos da eternidade na presença dEle. Inclusive, no momento da instituição da Santa Ceia, conforme nós lemos aqui no Evangelho de Mateus 26, o Senhor Jesus, após repartir o pão e o cálice, afirmou que os seus discípulos voltariam a participar deste momento com Ele na glória. Ficou aí o elemento de esperança para os discípulos. Quando nós participamos da Santa Ceia, podemos estar vivendo tribulações, provas, dificuldades várias nesta vida, podemos estar sentindo o peso do fardo diário, gemendo diante das lutas, chorando, mas no momento dos sacramentos, os nossos olhos se levantam cheios de esperança, olhando além deste momento, além das nossas peregrinações pela terra, nos alimentamos de uma viva esperança e de uma convicção que estaremos com o Senhor na sua glória e para todo sempre. Os sacramentos reafirmam também os nossos compromissos com o Senhor. Cada vez que participamos dos sacramentos, nós estamos reafirmando que cremos no Senhor, que servimos ao Senhor, que temos aliança com o Senhor, que temos um compromisso de discípulos do Senhor Jesus Cristo. Por isso, os sacramentos são verdadeiros alimentos que nos nutrem na fé. Precisamos da oração, precisamos da palavra, precisamos da participação nos sacramentos. São meios através dos quais Deus comunica, Deus dispensa a graça dele sobre as nossas vidas. Inclusive, uma das diferenças entre o pensamento luterano e o pensamento reformado, Lutero via na Santa Ceia apenas um aspecto de lembrança, enquanto que a Igreja Reformada, especialmente com João Calvino, via na Santa Ceia, sim, a lembrança de que Cristo morreu por nós, mas não apenas lembrança, mas via na Santa Ceia também um alimento para nos nutrir, visto que o Senhor não está fisicamente nos elementos, mas está espiritualmente. Quando nós participamos deste sacramento, nós somos fortalecidos na nossa fé e alimentados na nossa fé. Façamos uso dos meios de graça de forma correta, cuidadosa, adequada
e assim seremos nutridos em nossa vida espiritual, em nossa comunhão com o Senhor, em nossa alegria espiritual e na paz na presença do Senhor. Pai, nós muito agradecemos ao Senhor, que és o Deus que dispensa sem medida a Tua graça nas nossas vidas. Ajuda-nos, Pai, para que de forma diligente possamos fazer uso dos meios de graça e assim tomarmos posse do que o Senhor tem reservado a nós. Abençoa, Senhor, cada irmão, aqueles que porventura se acham fragilizados na fé. Tenha misericórdia, ó Deus, e desperta nos seus corações uma mudança, traga um redirecionamento, para que façam uso dos meios de graça e tenham acesso às riquezas que o Senhor tem preparado para cada um de nós. Oramos em nome de Jesus. Amém. Que Deus guarde, abençoe a sua vida, faça um propósito diante do Senhor de fazer diligente uso dos meios de graça que Ele estabeleceu para abençoar a sua vida. Que Deus te abençoe. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim, quero te ofertar, mas ainda é pouco eu sei, se comparado ao que ganhei. Sou apenas servo, teu amigo me tornei. Oh, te louvarei, não importam as circunstâncias. Ti, Jesus, perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer te ofertar, mas ainda é pouco eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me adorarei.
somente a ti.